Esporte Terê. Esporte Terê FM. Felipe Abreu tá na área. Cara de seleção, meu camarada. Pensando o quê? Boa tarde, beleza? Quem dera. Beleza, e você? Tudo bem, irmão? Bem, graças a Deus, meu Tudo camarada. em paz? Tudo em paz. Graças Na medida a do Deus. possível, a gente tenta, né, cara? É isso aí. Boleto tira um pouquinho da paz da gente, mas tudo faz bem. parte, Vamos faz falar parte. de coisa boa, né? Porque isso é Vamos. triste falar de boleto. Pô, nem fala. Olha só, pra começar, eu vou falar que o Botafogo hoje, cara, abriu o treino aí, né, pra imprensa, Sim, todo mundo sim. vê, coisa e tal. O Botafogo tá um tempão se jogar, galera se Sim. preparando aí, fazendo alguns amistosos e pensando aí no brasileiro. Sim, o Botafogo tá desde do término, né, da Taça Guanabara sem jogar, desde a última rodada, né, no Isso. caso da Taça Guanabara, A gente sem lembra que fazer jogos, isso, né? a gente lembra que não foi nem pra Taça Rio, coisa e tal, então tá um bom tempo, né? Sim, teve um amistoso, né, na verdade, jogou um amistoso contra o Cruzeiro, né, ficou 3-3, no sábado agora joga contra o Novo Horizontino, né, às 4h15 da tarde lá no Newton Santos, e hoje resolveu abrir o treino aí pra imprensa. A imprensa pôde acompanhar as atividades no Espaço Lonier, aí teve treino no campo também, foi treino tático e treino de finalização, saída de bola, teve, né, algumas coisas assim que o Renato Paiva autorizou, o Renato não, né, o Botafogo autorizou, né, e o Renato aprontou isso, montou algum time lá, mas também nada que, né, pra dar muita dica não pro mostrou Palmeiras. muita coisa, né? Sim. É isso, o Botafogo aí fazendo amistosos, né? Sim. Agora jogo oficial realmente tá um tempão sem fazer. Jogo oficial não. Esperando aí o Tempo. Palmeiras. Isso. E no Flamengo teve homenagem pra ele, Bruno Sim, Henrique, ele- cara. O cara, afinal, alcançou uma marca, né, cara? Histórica, Que é muito né, Zeca? importante, Sim, histórica. pra poucos, como ele disse. né? Exatamente. São 5 gols, né, nesse início de temporada. Esses 5 gols fizeram o Bruno Henrique alcançar o número de 100 gols aí com a camisa do Flamengo. E ele foi homenageado pelo clube, né, lá no Ninho do Urubu, ficou bastante emocionado. Falou bastante também, como sempre, né, e fechou aí com chave de ouro, falou que esse é um feito pra poucos, né. E tá muito verdade. feliz, com certeza. Pra poucos mesmo, tem que se orgulhar. Sim. É um cara que veste a camisa mesmo, Cara, né? sim. O cara aí recebendo a homenagem, marcando gol pra caramba, né? E lembrando que ele não é. Ele até faz a posição de centroavante, Pois mas é. ele não joga muito de centroavante, não. Exato, Assim, né? né? Ele passou mais a ser centroavante ano passado. Ele ficou bastante tempo parado também, machucou, né? E esse ano que ele tem feito muito a função de centroavante, mas não é bem a dele, não. Então, assim, 100 gols é uma baita de uma marca pra ele, assim, porque ele era mais de canto, né? É difícil você ver um atacante de canto com muitos gols, né? Opa, trabalha em rádio, não? Exatamente, né? Só pra saber. Se for 0-11, tu não atende não, cara. Não, É já cobrança. desliguei já, pô. Sai fora, era claro, pô. Valeu, Claro, um abraço. Tamo junto. De repente queria participar, né? Às vezes sim, cara. O Bruno Henrique, então, alcançando 100 gols, recebendo toda a homenagem aí, Sim. merecida, com certeza. Bom, cara, no Fluminense tem gente pra caramba lesionada, né? E o Sim. garoto Riquelme é mais um. Mais um, ele que teve um entorse, né, no joelho. Foi no treino dessa última terça-feira, né, Zé, que ele passou por exame de imagem e ontem chegou o resultado aí, o resultado não foi legal, cara. Ele teve uma lesão confirmada no ligamento colateral medial do joelho, né, e vai ficar de fora aí pelo menos 2 meses, né, do Fluminense. É uma lesão chata, né, joelho Pois é sempre é. complicado, né, cara. Muito, né? Muito. Uma pena, A né? gente teve vários jogadores aí bons, né, com lesões sérias de joelho, né, e, cara, começa assim, né, tem torce e tal, e infelizmente o garoto, tomara que ele consiga dar a volta por cima e que ele consiga se ver livre de lesões no futuro, né, cara, que é um cara muito promissor, é um garoto muito promissor. Muito, né? Se Sim, machucou no sim. treino, né? Que pena, que cara, pena. foi no treino. É isso, vai ficar de fora aí da estreia do brasileiro. Sim, Vai por um ficar bom de tempo, né, é um molho, bom tempo, isso, cara, né? 2 meses é muito tempo, você parar pra Exato. pensar, vou te falar, vai bater na porta do Mundial, cara, chega a ser possível e ele fique fora, né. Pois é, porque Dependendo, assim... porque até voltar e ficar 100% Isso. mesmo fisicamente, né, e com Pegar tempo um de bola, ritmo. ritmo, isso aí. Pode ser que ele chegue no Mundial aí como, né, ainda entrando em forma, né. Pois é, porque assim, se for contar, ele vai voltar lá pro dia 20 de maio, né? Então até Mundial ele começo de realmente, junho, né? É junho ou pegar julho? um ritmo Se for julho, em dá. Em É junho. junho, né? Então, assim, realmente complicado. Mas Sim. tomara que ele Vai dar volte certo. antes, É isso né? aí, vai sim. Bom, Garoto, né? o Fluminense aí com algumas lesões, né? Infelizmente no elenco. Já no Vasco, Caminho cara, oposto. tem notícias boas, né? Ainda sim, bem. Sim. O Vasco, a comissão técnica do Vasco tá contando aí com o Felipe Coutinho e com o Adson, cara. Pra estreia do Brasileiro, que vai ser lá no dia 30 desse mês, contra o Santos em São Januário. O Coutinho vai ficar à disposição para treinar na próxima semana. A partir da próxima semana o Coutinho volta a treinar com o grupo, né? E o Adson, ele que tá lesionado desde o ano passado, né? Ele teve uma fratura, depois da fratura decidiram fazer conservador, depois decidiram fazer a tal da cirurgia. Então o rapaz acabou ficando muito tempo fora.
ele já faz parte do planejamento para estar na partida. O Coutinho é dúvida, o Adson já faz parte. Inclusive o Carille, numa entrevista, falou que conta com o Adson pro jogo treino, que o Vasco deve fazer nesse sábado aí contra o Boa Vista, né? Se nada acontecer e o jogo for cancelado, o Vasco deve jogar aí contra o Boa Vista e o Adson deve entrar por pelo menos 15 minutos nesse jogo treino aí para poder começar... Né, pegar ritmo, tá legal aí. Notícia boa, né? Ainda sim, bem, sem ainda dúvidas. Bem. Bom, e hoje tem seleção em campo. Tem mesmo. Hoje é dia de Brasil e Colômbia, né, Zeca? E o Brasil vencendo pode passar a Colômbia, né? O Brasil joga com a Colômbia hoje no estádio Mané Garrincha, às 9h45 da noite, né? O Brasil que tá vindo de 2 empates, empatou os últimos jogos contra a Venezuela e o Uruguai. O Brasil tá em 5º colocado, tem 18 pontos em 36 disputados. É uma vergonha o Brasil ter metade dos pontos que as eliminatórias ofereceram até aqui. É né? Vergonhoso mesmo. Sim, muita vergonha. Mas, caso o Brasil vença, o Brasil passa o Uruguai, a Colômbia. A Colômbia tá uma posição à frente com 19 pontos, né? Exatamente, Colômbia aí na frente. O Brasil vencendo passa. Então, isso, tem que vencer, né? Vamos voltar a vencer, né, Brasil? É o que busca, né, a seleção do Dorival. Eles buscam mesmo melhorar o desempenho e melhorar os resultados, né? É uma coisa puxa a outra, né? Pois é. Tem que melhorar o desempenho para poder melhorar o resultado. E o Mané Garrincha vai estar lotado, a torcida vai ajudar. Se o time corresponder, senão a torcida vai também, tá? Todos os ingressos foram vendidos antecipadamente. Assim sim, todos os ingressos foram vendidos antecipadamente. O Dorival deve manter a estrutura tática, né, Zeca, que foi usada aí nos últimos jogos, com algumas mudanças. A principal delas talvez seja a entrada do João Pedro aí para fazer a posição de centroavante, né? Ele que já teve... Essa é a terceira passagem dele pela seleção brasileira e é a primeira que ele vai jogar como titular, é a primeira vez, né? Então, assim... algumas mudanças. Fora essa, o João Pedro já é uma baita de uma mudança, né, na verdade. Fora essa, o Alisson o Alisson volta pro gol do Brasil. Quem tava comandando era o Ederson. Faz 4 jogos que o Alisson não é titular da seleção. E na lateral esquerda, quem vinha jogando era o Abner. E quem vai assumir agora, ou pelo menos nesse jogo, é o Guilherme Arana. Lembrando que a gente tem o experiente Alexandro lá, pra fazer a lateral esquerda, né, Zé? Também pode jogar na zaga, mas pra fazer a lateral esquerda. Muito bem, é isso, né? Sim. Bom, a gente tá falando aqui que o Brasil não tá legal, agora a Colômbia também, cara, na última data FIFA, perdeu em novembro, né, pro Uruguai e pro Equador. Então vamos olhar isso também, a Colômbia também não tá essas legal. Essas eliminatórias começou muito esquisito pro Brasil, mas a gente viu muito Brasil, né? As outras seleções também não estão lá, essas coisas não, Zeca, não estão mesmo, né? Não tem ninguém assim que destoou muito, né? Tudo bem, o Brasil tem 18 pontos, mas o primeiro colocado tem 25, é a Argentina. Em 36 pontos, né? Foi disputado até aqui. Tudo bem, a Argentina tá bem, né? O Uruguai, o Brasil vencendo hoje, pode passar até o Uruguai. O Uruguai tem 20 pontos. Né? Então, assim, o Brasil vencendo vai a 21. Só vai pegar 2 pedradas, né? Não importa, meu irmão. Mas também tem outro lado positivo. Venceu os 2 desafios, beleza. Aí já dá uma afirmação pro Dorival, né? Que pode se... já jogou jogo duro, jogou contra o Uruguai, acabou empatando. São jogos difíceis, né? Tirando esses jogos, Uruguai, Colômbia, Argentina... Venezuela também chatinha, né? Tudo bem que, assim, é um time que... o Brasil deu mole, né, contra a Venezuela. Mas, assim, é um time que não é mais o mesmo, né? Aquele time fala, vou passar o carro aí, goleado, não é mais a mesma coisa. Na verdade, o Brasil que não é mais a mesma coisa, né? Antigamente... Também, né, cara? Cara, antigamente não tinha essa, né? Verdade. Mas temos a provável escalação aqui. Manda aí. A escalação provável, né, é a seguinte. Alisson, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana. Bruno Guimarães, Gerson, Rodrigo, Rafinha, Vini Júnior e João Pedro. Muito bem, tá aí, provável escalação. Palpite, manda aí. Palpite? 3-0 Colômbia, mentira. Cara, eu acho que vai ser jogo duro, cara, mas acho que o Brasil vence. Vai jogar aqui no Brasil, né? 2-0 Brasil. Também vamos 2-0. Beleza? Fechou. Se a gente acertar, a gente divide o prêmio. Prêmio que não é nada, né? Aquele menino lá vai pagar o almoço. Se a gente ganhar, ele vai pagar o almoço pra gente. É mesmo? Então, ele cara... tá com dinheiro, rapaz. Rapaz, tá mesmo. Tá. E se ele acertar o placar, ele já vai ganhar uma bolada, porque ele apostou aqui na Colômbia. 2-1 pra Colômbia, em cima do Brasil. 2-1 pra Colômbia. Esse dele. Moleque é do contra mesmo, não tem jeito, cara. É o palpite dele, ué. Tá errado não, ué? Tá certo. Isso aí, cara. Aí depois ele vai pagar o almoço sem nada, porque ele fica chateado, sabe? Só quero ver. Tu que vai pagar o almoço dele se ele ganhar. Não tem nada a ver com essa história. Eu aí. Tu mesmo. Então hoje, 9h45 da noite, o Brasil aí em campo contra a Colômbia. Bora vencer, né? Vai dar Brasil. Isso aí. Valeu, abraço, então, valeu, abraço, irmão. Até amanhã. Esporte Terê. Esporte Terê FM.